Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Henrique do GPRAC e eu estou trazendo para vocês hoje um artigo muito interessante que foi publicado no Journal of Sport Science and Medicine e foi publicado agora em 2020. Então o pessoal vem começando a estudar cada vez mais o treinamento aquático e o que a gente traz como temática hoje é o HIIT aquático, ele emagrece? E aí, dentro desse estudo, o que ele traz de conteúdo para nós? Que em 5 semanas de exercício aquático calistênico, tá? E isso as pessoas usam muito no treinamento na água, de alta intensidade, se ele melhora a condição cardiorrespiratória, a composição corporal e o sedentarismo de pessoas jovens. Isso é muito interessante. Muitos estudos vêm sendo feitos com idosos, mas a nossa ideia é trazer alguns estudos também com pessoas jovens para que a gente possa mostrar o quanto o treinamento na água pode ser eficiente ou não para essas pessoas. E aí esse estudo traz como objetivo principal um pequeno período de aquatic HIIT, né? Usando esses exercícios calistênicos, se eles melhoram a condição cardiorrespiratória ou não, a composição corporal destes sedentários. Então aí, ó, pessoas que eram sedentárias e automaticamente com sobrepeso, tá? E aí aqui na tabela ao lado eu trago a média da idade dessas pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, e vocês podem ver que essa idade ela é mais jovem. E olha lá o peso corporal total dessas pessoas. Então os homens eles tinham essa diferença significativa, eles eram muito mais pesados do que as mulheres, mas em relação à gordura corporal, os mesmos eram semelhantes. Então olha que interessante isso aí, né? Mas todos considerados como obesos e sobrepeso. Olha isso aí, pessoal. Vamos ver o que aconteceu com eles dentro do estudo. E aí, só para a gente se situar, o que eles fizeram dentro do protocolo de treinamento de Aquatic HIIT? Eles fizeram um aquecimento de 5 minutos, com vários exercícios de corrida e deslocamento. E aí vocês podem ver na lista lateral aqui, quais foram os exercícios que eles usaram como exercícios calistênicos. E aí eles programaram, e aí vem, recentemente nós fizemos uma live com o pessoal da Double Age falando também sobre isso, né? Sobre as diferenças entre a hidroginástica tradicional e o programa de treinamento aquático, né? E o que apareceu? Que principalmente a programação da intensidade e o aumento gradativo da sobrecarga são muito importantes. E aí vocês podem ver que a cada semana eles modificaram as intensidades dos exercícios. Exercícios 10 segundos de alta intensidade, 50 segundos de baixa intensidade. Depois na segunda semana 15 para 45. Depois na terceira semana 20 para 40. Então vejam como eles foram gradativamente aumentando a intensidade dos exercícios. Isso é muito interessante para que a gente possa pensar no progresso das cargas com os nossos alunos no treinamento. O mais interessante dos resultados após só 5 semanas, hein, pessoal? A gente tem que lembrar que foram só apenas 5 semanas de treinamento. E aí o que aconteceu? Vocês podem olhar aqui na primeira tabela que eu coloco para vocês, e aí eu deixei sublinhado para que vocês vejam aí destacado que o peso corporal total antes e depois, na média, não se alterou muito, mas olha o que aconteceu com a gordura, o percentual de gordura desses indivíduos, que foi uma diferença muito significativa, que mostrou que eles perderam a gordura corporal em 5 semanas, bem controlados com treinamento na água. Então aquela ideia de que, treinamento na água é só para velhinho, mas não é um treinamento de alta intensidade, pelo contrário. O que a gente conseguiu ver foi o seguinte, que eles conseguiram também melhorar, olha na tabela aqui embaixo, o pico da frequência cardíaca e o consumo de oxigênio também foi alterado. Então o que aconteceu com o pico de frequência cardíaca pós-treinamento? Ele reduziu. Então isso é fantástico, o coração trabalhando com mais eficiência, né? Então, para nós, isso mostra que o treinamento
na água de alta intensidade em pouquíssimo período de tempo, ele já te mostra grandes resultados quando muito bem periodizado, também para pessoas mais novas. Isso é muito interessante. E aí, dentro desse estudo, lógico que a gente está fazendo só um comentário, né, sobre o artigo, e se vocês quiserem, depois entrem em contato comigo, eu mando esse artigo para vocês. O que os autores concluíram com isso? Que usar um programa padrão de exercício aquático, tipo calistênico, com alta intensidade, pode sim modificar a composição corporal de pessoas com sobrepeso, modificar a condição de sedentarismo, além de tudo, aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Isso só em 5 semanas, hein, galera? Imagina se nós tivéssemos como, e isso a gente vem fazendo, alguns estudos vêm mostrando ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, de 3 anos, com exercício planificado. Isso é muito importante. Então não esqueçam, galera, a gente sempre tem que pensar em continuar trazendo conteúdo, pesquisa, para que as nossas aulas, quando voltarem, agora que logo logo nós estaremos vencendo essa pandemia, nós estaremos com mais conhecimento para colocar para os nossos alunos. Valeu, se inscrevam nos nossos canais e venham fazer parte aqui do GPRAC também conosco. Valeu, galera, um abraço.